sonorinha de ontem aí do Ronaldo Caiado, que também fala sobre a proposta de emenda à Constituição que acaba com a escala 6x1. A gente vai conferir agora. O 6x1 é exatamente mais uma medida que ele tomou, neste momento, sem escutar ninguém que emprega. Essa é a verdade. Para ninguém que emprega, tomou a medida. Não é? Então, tá aí, gente. Esse é um governo que governa dessa maneira. E daí a pouco vai colocar, tá certo? A empresário é rico, empresário tem como dinheiro e tal, coisa. Vamos dar um calote aí nessa dívida aí que empresário tem, todo mundo ganha, então o pobre quanto o rico não se governa dessa maneira. Eu agradeço ao candidato Caiado, realmente o tema é bem complexo. Agradeço também ao presidente Solmuti. Ô Magno, eu tô com uma impressão de que o Renan Santos, que a gente já falou, e o Ronaldo Caiado agora, o Zema já ia mais para esse lado aí que o Caiado foi, nesse trecho que a gente pegou. De uma defesa do empresariado brasileiro. Quando surge o fim da escala 6x1, há muito tempo, mas quando ele passa a ser discutido, a gente tem quase uma unanimidade no Congresso. O que dificultou a história no Congresso foi o Davi Alcolumbre. E agora o presidente Lula parece conseguindo desfazer toda essa questão. Mas tinha uma unanimidade dos parlamentares quererem ouvir a população brasileira. E ouvir a população brasileira era ouvir mais o trabalhador do que exatamente quem os emprega. E o Caiado ontem pegou esse rumo de falar mais sobre o empresariado, que é também um rumo que o Zema desde sempre faz, por ser um empresário. Ele se diz isso, né? Quase que não é político, é um empresário, mesmo tendo sido governador de um estado fundamental para o Brasil, que é Minas, por 2 vezes. E o Renan Santos também fala muito sobre isso, talvez menos sobre o trabalhador e mais sobre quem emprega essas pessoas todas. É mais ou menos por esse caminho. É difícil ali de falar sobre o fim da escala 6x1, porque, é claro, o empresariado é extremamente importante, mas o trabalhador é o maior número de quem vai se beneficiar ou prejudicar com a questão do fim da escala 6x1. É difícil, Natália, porque o trabalhador também é o maior número de votos, né? Então, para os políticos, essa é uma questão muito complicada de se falar. Quando o tema da escala 6x1 apareceu, era difícil encontrar um único deputado que topasse trazer o ponto de vista contrário às mudanças, ou mesmo alguém que dissesse: peraí, vamos discutir essa questão, não é tão simples assim, alguém já fez os cálculos de quais serão os custos. Quando uma proposta aparece e se projeta nela apenas vantagens e nenhuma desvantagem, aparece todo mundo, um certo consenso, como você bem disse, na política, em favor dessa proposta. Acho que o contexto muda um pouco nesse momento. Primeiro, porque a questão deu uma esfriada, o que faz com que as pessoas possam pensar um pouco melhor sobre as duas posições, sobre ser a favor ou contra. A atenção do eleitor nesse momento está dividida com outras questões, então mesmo que a proposta da PEC avance agora no Congresso, as eleições estão correndo, há outros temas que estão disputando a atenção. E também nós tivemos recentemente o anúncio de alguns resultados, como o endividamento das empresas, os problemas do varejo. Há uma série de questões também demonstrando que o lado dos empregadores no Brasil não está tão bom assim. Então, não é exatamente que os empregadores estão tendo lucros exorbitantes e os trabalhadores estão sofrendo. Então, isso também encoraja os candidatos a trazerem esses pontos de vista. Por mais que não haja ainda um movimento muito robusto contra as mudanças, contra o fim da escala 6x1, por mais que a perspectiva no Congresso Nacional seja de aprovação da PEC, talvez com algumas modificações, com um horizonte temporal de implementação mais longo, nada indica nesse momento que a PEC será rejeitada. Mas já há vozes que trazem pontos de vista discordantes que há 2, 3 meses atrás a gente não via. Vamos ver, uma vez que o Congresso de fato se debruce sobre o tema, quais serão os deputados, quais serão os senadores que toparão subir à tribuna e fazer esses argumentos.
mas, aparentemente, há votos nesse campo contrário às mudanças, há votos no campo que deseja discutir melhor a proposta, como disse o Caiado, ouvir o empresariado, ouvir quem emprega, para fazer com que essa agenda chegue mais redonda, para que essa PEC seja mais redonda ao ser aprovada. O governo investiu muito na aprovação desse tema, investiu muito nessa pauta. O governo fez propagandas de norte a sul do país em favor dessa pauta, dizendo: o governo brasileiro deseja acabar com a escala 6x1. Não é todo tema que recebe essa atenção, não é toda proposta que vira propaganda ostensiva do governo. Então, o presidente Lula aposta muito nessa questão, não apenas para sinalizar para uma base eleitoral identificada com o tema, mas também para ser uma das suas entregas relevantes nessa fase final de mandato, quando as pesquisas ainda o mostram bastante emparelhado com Flávio Bolsonaro. Então, uma das armas de campanha de Lula, e por isso era uma questão tão dramática de ser negociada com Davi Alcolumbre, por isso que o tempo de votação dessa PEC era tão sensível para o Lula, porque o Davi Alcolumbre ameaçava colocá-la para voto apenas depois das eleições, e o Lula, por motivos óbvios, queria fazer com que a pauta avançasse antes das eleições. Por isso que ela é tão importante. O presidente investiu muito, mas agora a oposição se sente encorajada. A gente não sabe qual será a ênfase que Flávio Bolsonaro, por exemplo, colocará no tema, já que Flávio Bolsonaro, de fato, está disputando ali voto a voto com Lula. A gente não sabe qual será a intensidade do seu apoio ou da sua rejeição à PEC, mas será, sem dúvida, um dos grandes temas que nós teremos daqui para frente nesses próximos 42 dias até as eleições. Exatamente.